Estamos de volta, né, com o dedo da questão aqui, esse passeio pela memória. A gente chega no terceiro episódio, hoje é dia 28 de março, né, a gente está gravando aqui 12h36, começando essa conversa com o Sérgio Reze. Sérgio Reze, que está aí há poucas semanas, um mês e pouquinho de fazer 87 anos, e a gente tem lembrado, né, Sérgio? Ele falou bastante dos professores, a gente lembrou, né, dos imigrantes que vieram para cá, né, a gente falou da estamparia, e no programa passado você estava falando um pouco dos clubes, né, que a gente tinha uma vida naquela época, né, estamos falando aí dos anos 60, 50 por 60, onde as pessoas, né, elas tinham uma vida nos clubes importantes. Você tem o Sorocaba Clube, o Recreativo, você falou que fez parte de um grupo que fundou Ipanema que está aí até hoje, né? A gente já tinha o Estrada de Ferro, que era o clube dos ferroviários, né? Por isso que é o nome Estrada de Ferro, da ferrovia. Tinha os clubes de bairro, né? Tinha na Vila Hortência, né? A gente tinha o Santana, na Vila Santana. Conta um pouco pra gente, Sérgio, como é que passou a semana? Tudo bem com você? Tudo em paz? Bom, graças a Deus, saúde está boa, sem problema, entende? Mas era uma Sorocaba, como é que eu vou te falar? Mais provinciana? Não era tanto assim de ser provinciana. Mas nós tínhamos isso muito bem, vamos dizer, definido, tá? Você sabia que no sábado à noite e no domingo à noite, as pessoas iam para a Praça Coronel Fernando Prestes e faziam o footing, que chama. Ficavam girando em volta da praça. As mulheres, as moças, as mulheres, faziam o círculo de dentro e os rapazes, os homens, faziam o círculo de fora. Para que isso? Eu acho que era para cada um encontrar a sua contraparte, né? ou ali, ou sei lá, de alguma forma. E esse footing na praça, ele ficava até mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, tanto que você não podia entrar com veículos na praça, você não subia a Rua São Bento e nem a Doutor Braguinha, nada. Ali fechava e ficava só para o pessoal que girava, né? Gozado que Sorocaba tinha bonde, o bonde passava por ali, tá? Mas nos sábados era no Sorocaba Clube, que é o Sorocaba Clube, aquela fachada toda, né? Aquela visão ali as famílias ficavam também na fachada ali embaixo, não lá em cima, embaixo, assistindo o footing, isso nos sábados, né? Esperando a hora que ia começar o que a gente chamava de sabatina dançante. Era o baile que era 9h30, 10 horas, já começava no salão lá em cima. Ao mesmo tempo, muita gente vinha para jantar, tomar aperitivos e coisas nos bares que tinham ali por perto, o Xerepe, o Bar Esportivo, né? Subindo um pouco, você tinha... eu não estou me lembrando, mas tinha uma sorveteria muito boa, tinha outro bar que ficava ao lado do Cine São José, né? Tinha os cinemas também, Sorocaba tinha. O Recreativo ficava na parte de cima, ao lado da Igreja Catedral. Então, a vida era uma vida... outro dia eu estava falando que a gente saía de casa, porque a gente morava mais ou menos ali perto do centro. Vinha a pé para os clubes, né? Isso que eu ia perguntar. Quem eram que estavam nesse footing, Sérgio? Quem eram as pessoas? Eram operários? Não, eram moradores. A gente não pode imaginar que fosse A, B ou C. Mas eram pessoas de Sorocaba, moradores de Sorocaba, que vinham na praça para passear, para se distrair, né? As pessoas saíam de casa para ir aonde? A televisão era muito pouco. Não era isso que é hoje. Ela começa nos anos 70 só. Você não tinha vamos dizer, essa distração que tem hoje, que você pega um telefone celular, mesmo a televisão em casa, tudo é uma coisa muito diferente. Mas eles vinham para a praça. Uma coisa interessante, você não entrava no cinema
sem estar para assistir um filme à noite, paletó e gravata. Olha só. Olha só. Tinha que estar de gravata. Eu me lembro, e isso não é Sorocaba, eu me lembro que uma vez em São Paulo, eu fui no Cine Marrocos, e eu estava sem gravata, estava de paletó sem gravata. O porteiro emprestou uma gravata para eu poder entrar. Senão não entrava no cinema. Senão não entrava no cinema. Olha que coisa que era. Era sei lá, uma condição de vida, um tipo de vida, né, mais severa, vamos chamar assim. Então, Sorocaba, você tinha ali. Você tinha também o Círculo Italiano. O Círculo Italiano não era aquele prédio que é hoje, onde lá em cima é o Círculo Italiano, era uma casa. Na praça era mesmo? Uma casa, na praça, bem ali na esquina, que depois foi derrubada, fizeram ali, tinha lojas modernas que vieram de São Paulo, e o clube, né, morava. Ao lado do Círculo Italiano, tinha um fotógrafo, que era o Juste. Olha só. Morava ali. E ao lado dele era a casa da família do Abílio Soares. Que eram tudo ali. Aonde tem um prédio hoje, logo também ao lado, era o Bar Monteiro. Bar, sorveteria. E ao lado dele era a residência de outra da família Soares, que ele era radiologista. Então era assim, né? A concentração era em cima. Agora, a parte política, onde tinha as coisas, era no Largo do Mercado, lá que se faziam os comícios, entende? Vibrava na política. Hoje não tem comício na rua. Hoje quem assiste na televisão, né? Ou então na Praça da Sé em São Paulo, passa para o Brasil inteiro. Sorocaba não tem comício, fazia um comício no Largo do Líder. Entende? E eu me lembro uma outra coisa interessante, que, por favor, como eu vou me expressar, se ofendo. Mas a gente falava que a espanholada era comunista. Entende? Não era bem assim, entende? Uhum. Aí descia o pessoal, e aí o senhor Merenciano Prestes de Barros, a família Prestes de Barros, eles desciam em caravana. Quando chegava na ponte, né, para atravessar a ponte tinha que se acertar com a cavalaria da polícia, era força pública, não era polícia militar, entende? Para não fazer arruaça, para não fazer isso, fazer aquilo. Então era uma condição de vida diferente, entende? Você tinha, por exemplo, eu falei do Além Ponte. No Além Linha, era assim, Além Ponte ou Além Linha. No Além Linha, você tinha o pessoal que trabalhava na Santa Rosália, na fábrica de tecido, e depois fizeram a Vila Santa Rosália, onde aquilo cresceu, casas muito bonitas. A Hermelino Matarazzo subia, né, ia até lá em cima, a Rua Aparecida. Né, a Sorocaba chegava... Hermelino Matarazzo chegava até onde, naquela época, era Chácara Sônia Maria, onde morava a família do seu Carlos Alberto, que a gente falou. Silva. E hoje lá é um baita de um supermercado. Mas dali para frente não tinha mais nada. Ali já quase que virava Porto Feliz. Já acabava assim. Agora, Sérgio, e essas pessoas? Ali o bairro chamava Terra Vermelha. Isso mesmo. A Água Vermelha era aqui embaixo? Não, a Água Vermelha é aqui. No Barão de Tatuí. Na Washington Luiz. Que é o bairro da Água Vermelha. Que é onde está ali o João de Camargo e tal. Não é Campolim, não. Água Vermelha. Da Água Vermelha. Campolim era a família, já contei a história. A família que morava ali. É isso. Agora, Sérgio, quem eram essas pessoas que estavam na praça, né? Iam nos bailes? Eram pessoas que trabalhavam, que eram os empresários, eram os filhos? Quem que era? Naquela época a palavra empresário não existia. Eram os comerciantes. Mas aí era o pessoal de Sorocaba. Não era, vamos dizer assim, uma elite ou isso ou aquilo. Não. As pessoas saíam de casa e iam fazer o footing da praça. As moças, as senhoras iam lá para
ver se encontrava uma contraparte. Os rapazes também iam lá para ver se encontravam um para namorar, para ir, entende? Naquele tempo era uma outra, namorar era um outro negócio, era uma outra. Não existia o que existe hoje, o automóvel, que é uma coisa, vamos dizer, muito importante nessa modificação toda, motel, você não podia, né? Não existia, não é que não podia, não existia, entende? Então a vida era completamente diferente. É isso que eu ia te falar, quer dizer, o namoro era assim, você namorava para casar. Na maioria dos casos. E aí não tinha essa coisa de diversão. Não, na maioria dos casos você tinha, também não é que fosse assim, tudo certinho, como se tivesse uma lei que foi feita, é assim, é assado. Tinha um pouquinho de tudo, vamos dizer assim. Mas a maior parte era você encontrar uma moça que você namorasse e que casasse. E ela conhecia a família. Conhecia a família, tudo. Os bailes também eram assim. Por exemplo, se você fosse num baile no Recreativo ou no Sorocaba Clube e dançasse uma série de músicas com uma moça, já tinha que estar namorando. Senão? Não, isso, as moças também. Olha, eu não sei se eu já falei isso. Para entrar no Sorocaba Clube ou no Recreativo, você não podia entrar com essa sandalinha que usam. Você chegava de sandália na porta do clube durante o dia. Não entrava. Você tinha que estar de sapato. Estou falando da mulher. E o homem também. Tinha todo um... Eu acabei de falar que você entrava com paletó e gravata. No Cine Caracante, para você assistir o filme, paletó e gravata. E não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Agora, Sérgio, você conta da vida no centro aqui de Sorocaba. E como era esse centro? As pessoas moravam ali só era comércio como é hoje? Não, moravam no centro. Como que é? Não é todas as famílias. Você tinha, por exemplo, na rua direita, que chamava, Doutor Braguinha chamava Rua Direita. Desde a... Monsenhor lá embaixo? Não, lá embaixo. Souza Pereira? Desde a Souza Pereira, famílias. Eu acabei de falar da família do seu Gilberto Vei, não é? E outro, da Lara, moravam ali. Não é? Subindo até a praça. Por exemplo, quem que não lembra, quem era o Peixe? O Peixinho. Quem era o Peixe? Um jogador de basquete? Famoso, tá? Eles moravam, a família do Peixe tinha uma quitanda a 4 casas da Praça Coronel Fernando Prestes. Mais para baixo um pouquinho, você tinha a loja que chamava Rei das Sedas, que era da família do Renato Ammer, do pai do Renato Ammer. Olha só. Era ali na praça. Não era na praça, na rua direita, do Doutor Braguinha. Do lado, olhando, né, aí no lado que sobe, tinha as lojas dos irmãos Latuf, né, Casa Santista, Casa Três Irmãs, e subindo, mas tinha um fotógrafo, mas ele morava no fundo Eu não estou lembrando muito dos todos os nomes mais conhecidos, né, do lado de lá e do lado de cá, você descendo da Barão do Rio Branco até a Monsenhor João Soares, a família do coronel Didi Pascoal morava ali. Tinha a loja na esquina, uma loja na esquina, que era do seu Abuda Abdala. Depois era embaixo, casa de calçado, e em cima morava a família do Pascoal. Clodomiro José Pascoal, o pai do Didi Pascoal, que foi coronel. A família dele, a família Pascoal. Olhando de frente, você tinha lojas pernambucanas na esquina, depois a Casa Aliança de Calçados, que era da família Calil, a família Carone. Do Modesto? Não, o pai os Carone moravam ali.
E descendo, você vai lembrando das pessoas. Por exemplo, a família Rodrigues, seu Milton Rodrigues tinha uma loja de móveis um pouquinho mais para baixo. Então, a gente vai puxando. As pessoas moravam na rua Doutor Braguinha, que antigamente a gente falava rua direita. Seria o equivalente hoje pensar das pessoas que moram no condomínio, é isso? Não existia condomínio, até porque as pessoas moram em condomínio para se defender da violência, tá? Para estar mais... Naquele tempo não tinha essa violência, não tinha assalto, não tinha roubo, não tinha... Era uma coisa, puxa vida. Um dia, onde hoje você tem o Banco Bradesco na Rua 15, em frente ao Banco Bradesco, ali era a farmácia do senhor Arnaldo Cunha, na esquina. Em frente era a família, tem os Rodrigues, que tinham posto de gasolina, olha só, posto de gasolina ali. Tinha lavador, tudo. Né? Para baixo, onde é o Banco do Brasil, era a casa do bispo. E para baixo, mais outras residências. A casa do bispo era imponente e tudo. Tá? Ali deram umas facadas no homem lá, Nossa Senhora. A gente ia para ver onde que estava a mancha de sangue que ficou daquele coisa. Era uma coisa... Era um acontecimento. Nossa, acontecimento, puxa vida. Entende? Então você podia andar na cidade tranquilo. Sérgio, onde, que momento, o que você lembra de que a gente chegou no ponto que a gente está hoje? Quer dizer, você está falando, estamos falando aí dos anos 50, né, já chegando nos anos 60, que era essa vida onde as coisas aconteciam de verdade, as pessoas moravam na rua, as pessoas iam no clube, as pessoas iam na praça para uma enxergar outra. Que processo que a gente viveu para as pessoas estarem dentro do condomínio, para as pessoas estarem na escola particular, para elas estarem na televisão, na internet? Olha, é o crescimento, primeiro o crescimento da economia, da cidade, o crescimento populacional. É óbvio que Sorocaba tinha 100 mil habitantes. Hoje tem mais de 700 mil. Isso, estou falando dos anos 50. Campinas tinha um pouco mais de 100 mil. Sorocaba e Campinas concorriam em tamanho. E hoje, olha o tamanho dessas cidades, né? A quantidade de pessoas que vieram de fora, trouxeram costumes da onde elas vieram, né? O crescimento industrial de Sorocaba, o crescimento do comércio, né? Shopping center. Sorocaba nunca tinha. Você fazia o quê? Ia no mercado municipal ou então no armazém da esquina ali. Quem morava no Além Ponte tinha os armazéns lá que forneciam para as pessoas tudo. Né? Só para você ter uma ideia, naquele tempo, nos anos 40, 50, você comprava na padaria um caderneta. A padaria Royal, que era na esquina da Monsenhor João Soares com a Doutor Braguinha, da família Estilitano. Você comprava na caderneta, pagava mensalmente. E muitos armazéns também, você marcava na caderneta. Ora, não precisa ir muito longe. A padaria Real, que começou ali na finalzinho da Rua da Penha com a Moreira César, eu tinha caderneta lá. Eu já era casado, tudo, mas já tinha... Isso é coisa de 50 anos atrás. Tinha caderneta, pagava por mês. Então, era uma vida absolutamente diferente. Hoje você não tem. Vai comprar uma caderneta numa padaria, não sei, nada. Entendeu? Então, é uma mudança E você vai me pedir explicações para isso? Desculpa, eu não tenho uma formação
universitária suficiente para entender tudo isso. Mas a nossa aqui é um passeio na memória. Não estamos dando resposta sociológica, né, nenhuma delas. A nossa ideia é colocar essa semente para que as pessoas pensem nisso, né? Evidentemente que você tem toda uma explicação sociológica para isso, mas o importante aqui no nosso papo é a sua memória. Olha, se você disser, me veio uma coisa agora, se você perguntar para um rapaz de 20 anos, 18 anos hoje, 23 anos, se ele já foi dançar em Tatuí, ou se ele foi dançar em Itu, a gente pegava os rapazes daqui de Sorocaba, davam um pulo em Tatuí, tinha algum baile especial em Tatuí, iam lá dançar lá em Tatuí. Ia e voltava. Itu, ia e voltava. Entendeu? Então, quem que vai fazer isso hoje? Não é? Não vai. Então, a Praça Central de Sorocaba, em frente ao Clube União Recreativa, ali era uma rua, né? Hoje é só praça. Os carros de praça, hoje é táxi, é chique. Antigamente era carro de praça. Ficavam ali e ficavam no lado oposto, que é lá para baixo, né, da praça. Era um ponto. E ao lado de onde é o Círculo Italiano hoje, ali tem um lugar, parece que vende revista, jornal, era uma ilha, também tinha outro ponto de praça. Ponto de praça. No Largo do Rosário tinha ponto de praça. No Largo São Bento tinha ponto de praça. Os carros, táxis, ficavam parados lá. No 9 de julho, Largo 9 de julho, tinha táxi. Era a vida. Hoje você não usa táxi. Tem táxi, mas é um sistema, vamos dizer, diferente de utilização, entende? Sérgio, uma coisa que eu, né, olhando, né, você falar, pensando um pouco, que não muda. Casal tem um filho, esse filho é educado para ir trabalhar, casar e ter seu filho. Isso já era assim e continua, né? Isso. Até porque você não imagina que o mundo foi criado com homem e mulher. Para quê? Para eles comporem um casal e para darem continuidade à sua raça, ao seu sangue. Isso é mundial, isso é uma coisa que não é Brasil, não é nada. Isso as pessoas, vamos dizer, educam os filhos, só que antigamente você tinha essa preocupação que existia era do filho se formar na escola mais rápido e se casar mais rápido. Aí a gente achava que estava encaminhado. O filho, mais a filha ainda, né? Estava encaminhado. Casou, está encaminhado. Então era esse tipo de... Hoje você não vê o casamento como um encaminhamento. Vamos dizer, casam, tem filhos, tudo, mas já não é uma coisa assim tão severa, fixa, como essa necessidade de antigamente. Haja visto que hoje existem muitas pessoas, muitos casais que nem casados são, mas isso não, claro, não há nenhum, vamos dizer, nenhum... Não leva o juízo de valor, juízo de valor, só para mostrar a evolução que teve. Se é boa ou se é ruim, isso é outro problema, não é a minha... Não é o nosso caso aqui. Aqui é só a gente lembrar como eram as coisas, né? E você falou um aspecto, né, que é importante, né? Que é o encaminhamento, né? Quer dizer, assegurar a segurança, né? Dar a segurança para esse novo lar que está surgindo ali, para que tenha estrutura, seja o homem para cuidar da casa, ser ali ele o sustento. Mas né? Hoje a mulher cuida também. Então, e aí a gente chega no momento, né, em que vamos dizer, a partir da revolução, né, feminina do final dos anos 60, né, que marca todo o mundo, e hoje a gente está nesse ápice onde muitas mulheres, elas
mulheres que acabam sendo aí o arrimo de família, né? Quem acaba tendo o maior sustento, traz o maior dinheiro para dentro de casa e tal. Isso era inimaginável na sua juventude, né? Não é que era imaginável. Isso não existia. Por exemplo, um livro onde está escrito tudo o que a mulher faz ou o que o homem faz. Não era bem assim. Você tinha, por exemplo, nós falamos de professores e professoras. Muitas mulheres, casadas ou não, eram professoras. Isso eu estou falando da década de 40, década de 50. Eu posso citar aqui pelo menos uma meia dúzia delas que me vem rapidamente à memória, não é? Que eram, vamos dizer, tinham profissão. Você tinha mulheres que tinham profissão de médica, pouquíssimas, mas tinham profissão de médica, entende? Então havia por que você fala, por que professoras? Porque era mais fácil a mulher ir para a área do ensino, para essas coisas, entende? A medicina, a engenharia já era uma coisa mais... não tem explicação lógica para isso, mas acontecia. Entende? Era o hábito. Era o hábito da época, era esse, né? Sérgio, você já falou bastante desse centro, né, de Sorocaba, e ali eles tinham, a gente tinha hotel, como que funcionava isso? Não, os hotéis não ficavam no centro. Por exemplo, você tinha o Hotel Vicente, era um prédio meio esverdeado, sabe esse acabamento que tem meio esverdeado, tudo ficava onde hoje é o Grupo Porto Seguro. Tem um estacionamento ao lado, ali era o Hotel Vicente. Subindo, eu já falei, subindo a Braguinha, Souza Pereira, subindo, depois do Colégio Santa Escolástica, tinha Hotel Rio Branco, Pensão Rio Branco. Em frente, tinha mais uma pensão e, depois da Braguinha, mais outra pensão. Então, o Hotel Vicente era o hotel. Na rua Monsenhor João Soares, teve o Hotel Sorocaba, a família Saliba, seu Saliba Mota. Acho que até hoje tem o prédio, acho que até hoje tem o hotel lá. Olha, eu não sei se é hotel. Entende? Mas o que aconteceu depois? Para ter um hotel, o hotel foi embora. Você tem um hotel enorme ali perto da prefeitura, naquela avenida lateral da prefeitura. Então, e até porque a mobilidade, as pessoas com automóvel vão e vêm mais rápido e tudo, não tem tanta necessidade de hospedagem. Por exemplo, tinha o Hotel Ferrareto. Onde é o Hotel Ferrareto? Não tem um prédio em frente ao antigo Cine Caracante? Aquele prédio era o Hotel Ferrareto. Era o mais chique de Sorocaba. Ele foi construído bem depois de todos o Hotel Vicente e todos esses outros aí. Quem que ficava nesses hotéis, Sérgio? Pessoas que vinham de fora. Mas vinha bastante gente para ter bastante hotel, assim? Não era bastante. Não era muito, vamos dizer... Chegava fim de semana, o hotel estava vazio. Eram pessoas que, de alguma forma, precisavam vir, estar em Sorocaba para fazer o seu trabalho, enfim. Engraçado você falar isso, né? Porque a gente tem os índices, tanto do Ministério quanto do Governo do Estado de São Paulo, tanto os federais como os estaduais e, obviamente, os locais também. Eles indicam que Sorocaba, né, era uma das maiores cidades no chamado turismo de negócios, que é pessoas que continuam vindo para cá para fazer algum tipo de negociação, seja na indústria ou seja no próprio comércio. Aí elas ficam 2, 3, às vezes a semana inteira e vão embora no final de semana. E você está dizendo que isso já era assim. Já era assim. Já era. Entende? Caramba, quando eu penso que em 1950
Sorocaba disputava com Campinas. Quem que tinha mais habitantes? Sorocaba tinha 100 mil, olha só. E você comparar isso com hoje, o que tem, olha o crescimento. E o crescimento populacional, ele vem, vamos dizer, forçado e apoiado pelo crescimento econômico, né? Sorocaba já foi a capital do linho. As indústrias Barbero, Metidieri, tem mais uma ou duas aí, que eu não estou lembrando o nome, que produziam linho, ia para o Brasil inteiro. A Companhia Nacional de Estamparia, produção de tecido, Votorantim pertencia a Sorocaba. Entende? A fábrica São Paulo, a fábrica Santa Maria, que fica no Além Ponte, hoje ali não existe mais, também, tudo era tecido. Pensar que essa produção toda hoje, muitas vezes de empresários brasileiros, né, mas sediado na China, né, onde a mão de obra é muito mais barata, tecnologia. Eu não sei se eu não tenho condição de fazer essa avaliação, mas você ainda tem produção de tecido em Sorocaba. A fábrica São Paulo produz ainda, não é? Eu acho que não. Não? Ninguém produz mais nada. Na área de tecido, principalmente, a produção toda nem no Brasil fica, né? Você tem um isolado no Nordeste, no interior do Mato Grosso. É normal que se busque se estabeleça onde ela tem um custo industrial muito menor. Tá certo? Tudo bem, nós não produzimos mais tecidos, mas produzimos automóveis. Sim, virou. Nós não produzimos automóveis aqui. Eu não estou falando de Sorocaba, no Brasil. Nossa, isso fala um pouco disso. Mas Sorocaba tem uma fábrica de automóveis aqui? A Toyota. Então, ela é fábrica ou é montadora? Qual que é a diferença? Não. Fábrica é quem produz o material que compõe o automóvel. A gente não chama mais de fábrica, é indústria. Indústria montadora, indústria têxtil, indústria de componentes tecnológicos, rádio, essas coisas. Não é mais fábrica, entende? É uma indústria. E a indústria de automóveis, ela, vamos dizer, se utiliza da produção dela como montadora, mas ela tem fornecedores que não necessariamente estão ali dentro da fábrica, ou sejam da fábrica. Aqui em Sorocaba a gente tem a Toyota, né? Acho que desde 2012, se eu não estou enganado, quando foi inaugurado por aí. E aí junto delas são acho que 16 chamadas sistemistas, né? É uma fábrica que é próxima, não é da Toyota, mas é a que fornece o banco, uma que fornece o painel, uma que fornece o parafuso. Não é só automóvel. Passe na Castelinho e dá uma olhada do lado direito e do lado esquerdo você veja o que tem. Não teve aquele grupo Maquinasa que veio e produziam máquinas aqui? É uma cidade industrial. Alemã, produziam máquinas aqui. Se você entrar indo da Castelinho, como quem vai para a estrada para Itu lá, no Éden, olha o que tem no Éden, o que tem de indústria lá. É que a gente não faz mais isso. Mas quando eu era piloto, eu tinha meu aviãozinho, eu voava um pouco ali pelos anos 80, 90, a gente passando por cima, a gente via esse tipo de... O crescimento, esse né? crescimento. Sérgio, a gente tem lembrado de famílias, né? Nesse centro, nos clubes, né, as pessoas que moravam ali e tal, quais eram as famílias que estavam nesse ambiente aí? Olha, eu tenho receio de citar nomes de famílias, porque eu vou lembrar de muitas e vou esquecer de algumas. Isso é normal, isso é memória. Isso a gente pode... Isso é da memória. Vamos dizer, magoar ou qualquer coisa assim. As pessoas... Mas que morava em volta da praça. Não era quem frequentava os clubes. Quem frequentava os clubes podia morar. Por exemplo, a família do Carlos Alberto Pereira da Silva morava lá onde hoje é o supermercado. Mas eles vinham, entende?
Quem morava ali em volta, você tem. Primeiro, a família José Miguel. Até hoje tem o prédio que era deles ali. Os Rogic, descendo a rua 15 um pouquinho, os Rogic. Os Verrone. Madureira, o Zizi Madureira, os filhos do Zizi Madureira moravam um pouquinho. Falei, Rogic, Zizi Madureira. Pacheco. Da madeireira lá. Pacheco, que tinha negócio, eles moravam, trabalhavam na rua 15 mais para baixo e moravam por ali também, entende? Do lado, vamos dizer, descendo do lado esquerdo, você tinha que eu vou lembrar assim, que eles venderam depois eles tinham uma loja, venderam não é eletrodoméstica, utilidades domésticas, tudo, e venderam para o Banco do Brasil, que depois virou Caixa Econômica Federal ali. Então ali você tinha a família Teles, tinha essa família, me foge, descendo mais um pouco, você tinha a União dos Tecidos, que era uma loja. Tinha uma família que morava, eu me lembro da casa, um casarão antigo ali, entende? Não estou lembrado do nome da família, mas família tradicional de Sorocaba. Entende? E eles eram por ali, onde é o Bradesco, na esquina, era do farmacêutico Arnaldo Cunha. Entende? Isso eu estou falando na Rua 15. Descendo mais, se passava onde tem a esquina da Brigadeiro Tobias, ali era uma loja se não me engano, era Render, não sei o quê. Ia descendo, depois se tinha a família Pacheco, eu já falei. Depois da família Pacheco, lá passando, você tinha o Bilo, Alcebiades Monteiro, era irmão do seu Francisco Eufrásio, que morava no Largo São Bento. Você falou da loja. Tinha os notários que moravam ali. Os notários moravam ali na Praça Carlos de Campos. Subindo a São Bento, do lado esquerdo, na subida a São Bento, você tinha mais farmácia, tinha a livraria Gutierrez, que depois foram para o Dr. Braguinha. Você tinha o bar esportivo, você tinha a sede do São Bento, depois você morava, tinha lá, virou estacionamento, seu Totó Amaral. Uma casinha vizinho do Sorocaba Clube. Agora eu passei outro dia lá e vi que a fachada mantém, mas é dentro do estacionamento. E subindo, os Landulfo. E tinha a casa dos Zizi. Era Zizi Madureira. Getúlio Vargas vem visitar Sorocaba e ali virou sede do PTB, ele me aparece lá em cima. Mas não foi ele que apareceu, foi o capitão Franco Pinto. Que era igual ele. Isso, o Xerépio e o outro lá deram uns tiros de mosquetão de cima do recreativo nele. E a praça estava assim, e eu estava lá. E o tiro não acertou? Não acertou o tiro? Não acertou. Eles passaram a noite, estava frio, passaram a noite... Canequeando? Tomando umas e outras. Para esquentar? Para esquentar e para criar coragem. E no fim não era o Getúlio? Não era o Getúlio, era o Franco. O Getúlio veio depois. Mas aí saiu o tiroteio e, para variar, a cavalaria comandada pelo capitão Paulo Marcondes, que foi casado com a professora Laura Miguel, e desceu a cavalaria. Essa era a Sorocaba daquela época. E por que eles queriam atirar no Getúlio? Queriam matar o Getúlio, porque eles eram do tempo da Revolução de 32. Tinha um negócio chamado capacetes de aço. E matar o Getúlio eram, né, os capacetes de aço queriam matar o Getúlio, porque o Getúlio humilhou São Paulo. Entende? Então, na Revolução de 32. Havia essa mágoa com o que ele tinha feito na revolta dos paulistas ali. Sérgio, a gente está chegando ao final, mas falando dos clubes que a gente falou, você lembrou aí do tiro que sai da sacada do Recreativo? Não da sacada, do telhado. Do telhado. Eles subiram lá em cima. Quem morava
nos fundos do Recreativo, era a família do Frufru, família Marciano. Que virou vereador famoso. Edevar Marciano da Silva. Eles subiram pela casa do Frufru. Pela casa do Frufru, do pai do Frufru, que chamava-se Paulo Marciano. Eles subiram e passaram a noite no telhado lá. Se esquentando e erraram os tiros. Agora, outro tiro famoso de Sorocaba foi dado no Erasmo Carlos. Você lembra disso? Não deram nele. Esse eu lembro muito bem. Ele veio cantar no Recreativo. E já viu, aquilo encheu, a meninada ficou louca. E os rapazes sorocabanos, e eu estava lá, tudo, mas eu já não era rapaz, eu já era moço, tinha um pouco mais de... Já estava perto de uns 25 para 30. Os rapazes ficavam esperando, fizeram um corredor polonês a entrada e saída do Erasmo. Pro Erasmo na hora que ele saiu, não na hora que ele entrou. E aí, eu não vou falar nome... Mas eu falo, sabe por quê? Estão aí até hoje. Não, mas e eles se reconciliaram. Eles começaram a querer passar a mão nele, chamar ele de bicha. Aquelas coisas. Bicha era nossa. Uma ofensa danada. E o Erasmo Carlos, que era um sujeito bem reforçadão, deu um tapa na cara de um deles. Não sabia desse detalhe. Deu um tapa na cara. Eu sei quem são todos, mas não vou falar nome aqui. Eu falo. Deu um tapa na cara. Não, por favor, não, que é chato. Deu um tapa na cara e saiu. Saiu, ele tinha um carmanguia, e ele, com alguém que estava com ele, pegaram o carmanguia e tocaram para São Paulo. Esses que estavam lá, que xingaram, isso aqui, ficaram putos da vida, foram atrás do carmanguia e deram um tiro na lataria do Erasmo Carlos. Deram um tiro na lataria. Mas pararam por ali, o Erasmo foi embora, tudo, papapá. E isso foi notícia na imprensa paulistana e sorocabana. E tinha um repórter aqui, um rapaz de Sorocaba, Rodolfo Nogueira. Conhecido. E o Rodolfo trabalhava no jornal em São Paulo. Isso, no estado. Não, a Gazeta, o Tempo. Acho que era o Tempo, chamava o Tempo. Tá? E o Rodolfo veio e queria... contar a história. Iria entregar, ele sabia, porque aqui contaram, quem foi, quem não foi, circulava por aqui, a polícia não fez nada. Não aconteceu nada, acabou, enfim. E o Rodolfo queria levar e botar a rapaziada, aqueles que fizeram besteira, ele queria dar o furo. Né? E eu falei com ele, não, eu sei que, como eu conhecia bem os responsáveis, né? Ou irresponsáveis, eu falei com o Rodolfo, tudo no fim, nós ajeitamos o Caruso, que era investigador de polícia, que era muito meu amigo, eu fui com o Caruso e o Niterói. Nós fomos na casa do Erasmo Carlos, em São Paulo, que era ali no Brooklyn. Nossa, esse detalhe ninguém sabe. Nós fomos conversar com o Erasmo Carlos. Ele falou, eu não lembro, eu me lembro. Para ele, que é, que não é. Ele falou, isso aí já foi, não sei o quê, inclusive foi publicidade para mim. Entende? Nós fomos lá para ver se ele punha uma pedra em cima, para não prejudicar a juventude sorocabana. Olha só. Meio louca e irresponsável. No fim deu tudo certo. Estão aí até hoje. Eu não vou falar nomes, mas estão aí até hoje. Mas você sabe que eles nem escondem, né? Tanto que houve um acerto entre eles, ficaram de bem. O Erasmo morreu, acho que no fim do ano passado, esse ano, né? Aí todo mundo relembrou, eles próprios falaram, olha, aconteceu, pronto. E entrou no folclore. Olha, o Brasil era bem diferente. Quando você lembrar do Teatro Record, na Rua da Consolação, eu fui muitas vezes lá assistir o Roberto Carlos, e ao lado tinha uma pizzaria chamada Zitereza. Olha só. Era outra coisa. Era outra vida. Festa,
Era diferente. É isso que a gente está fazendo aqui, viu, Sérgio? Lembrando como era diferente e deixar para quem é especialista explicar como que a gente chegou onde a gente chegou, porque faz tão pouco tempo. Pois é, mas era uma coisa outra muito vida. importante. Nem aqueles que deram o tiro na lataria do carro quiseram fazer mais coisas contra Erasmo Carlos porque viram a besteira que tinham feito, que a coisa fedeu. E nem o Erasmo Carlos levava, ele, Erasmo, Roberto, levava tudo na brincadeira, não é brincadeira, era assim, não esportiva, era uma outra, coisa, sabe? Se acertava de outro jeito. Mas sabe que não existia maldade, até maldade podia existir, mas não existia uma coisa chamada PCC. Ah, bom, isso. Não tinha. Não era. O crime se organizou. O crime se organizou e hoje é um negócio muito. Mas você sabe que nessa história do Erasmo, que é um folclore, né, daqui, você contou 2 episódios que nunca fizeram parte do noticiário. Né, esse aspecto desse corredor polonês, do Erasmo saindo, dele sendo xingado de algo que na época era ofensivo, bicha, né? Ele revidando com tapa, ninguém nunca falou. E esse aspecto de você com o Niterói e com o Caruso terem ido para São Paulo. Nunca ninguém soube disso, que foram lá conversar com o Erasmo. Porque a gente também não queria... Essas coisas não eram para vir para o Cruzeiro do Sul e para o Diário do Sorocaba. Imagina se a gente vai pôr nome, aí a polícia ia ter que fazer tudo. Então era uma coisa... Como é que eu vou te falar? Era uma grande família. Os rapazes que fizeram isso eram pessoas conhecidas, filhos de pessoas conhecidas. E para que a gente vai? Eles não fizeram isso por maldade, por nada. Não queriam matar o Erasmo, nada. Não. Era rompante de... juventude, normal. Juventude. É isso. Sérgio, foi um papo gostoso mais uma vez. Obrigado. E a semana que vem a gente volta aqui passeando pela sua memória. Que olha, é muito legal, viu? Tem algumas coisas que não sei se eu poderei falar ao microfone essas coisas. Mas eu tenho histórias interessantes, viu? Vamos contar. Da Sorocaba antiga, de como eram algumas coisas. Vamos contar, que isso é importante. Bom, tchau, obrigado por acompanhar nosso 3º episódio aqui do Passeio com a Memória, né? Passeio pela memória do Sérgio Reze. Ainda bem que está aí, né? Bem ativa e contando pra gente entender como que esse tempo passou para todos nós. Obrigado, Sérgio. Boa semana. Agradeço você, Deda, muito. Tá bom? Legal. Obrigado. Até. Tchau, tchau.